Oi, gente, mais um sábado, mais um programa Política de Leve. A gente está começando hoje e hoje eu recebo Carol Vergolino aqui nos nossos estúdios. Ela que é filiada ao PSOL, militante, feminista, antirracista, jornalista, cineasta e eu posso dizer que ela também é defensora da cultura, né, Carol? Já já ela responde pra gente. Carol que foi ex-deputada pelas Juntas, primeira mandata coletiva da história da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da política pernambucana. Seja bem-vinda, Carol. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada, Kate. Vai ser massa. Vai ser leve. Vai. Carol, conta pra gente, quem é Carol no dia a dia? O que é que a gente pode descobrir assim de você? Conta boas histórias da tua infância, adolescência. Carol sempre foi e é uma pessoa muito alegre, expansiva, conversadora, é, intensa. E eu fui nascida e criada no Engenho do Meio, né? Ali Uhum. perto da universidade. Meus pais são professores universitários, hoje aposentados. Eu a vida toda estudei, trabalhei, né? Sou muito ativa. Hoje mãe de 2 filhos, Inês e Francisco, uma mãe coruja danada, né? E muito comprometida assim com o coletivo. Sempre fui, né? Sempre fui representante de turma, sempre estive dialogando, liderando e construindo pontes assim. Essa é uma referência que todo mundo tem, minha, de muito tempo. E eu tento fazer tudo assim de uma forma alegre, leve e com humor, com felicidade, porque eu acho que a gente tá aqui uma vez só, né? É muito rápido, é tudo muito rápido e eu acho que a gente tem que viver com alegria, com intensidade, com leveza. É isso, você chegou aqui para gravar o podcast, eu já senti aquela energia boa, viu? Sorrisão. É isso, porque eu acho que a vida, a gente tem decisões, né? A gente pode levar ela de forma muito dura, porque ela já é dura, mas a gente pode fazer do limão uma Uma limonada, uma limonada. caipirosca, Sim, por que qualquer... não? Carol, como surgiu o interesse pela política? Então, eu sempre acreditei e acredito, né, que a gente transforma as coisas coletivamente e que a gente precisa transformar esse mundo, porque esse mundo, da forma que tá muito difícil, né? Tá muito difícil para a maioria das pessoas. E aí eu tenho esse desejo, esse sonho de participar, de estar, de influenciar, de lutar pela vida minha, dos meus filhos, dos meus pais, mas principalmente de todas as pessoas, né? O que é que a gente pode fazer para fazer desse mundo um lugar melhor para todo mundo, né? Então, esse é o motivo de estar na política, né? De acreditar que pode ser diferente e que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer e não dá para militar do sofá, só do sofá, Verdade, né? Não dá para lutar só no sofá de casa. tem que ir pra rua. Eu costumo dizer que os direitos não vêm como uma pizza que a gente pede e entrega, né? Nunca Não é veio. delivery, Não né? é delivery, não. É fruto de muita luta. E eu acredito que que a luta dos movimentos sociais, que a luta feminista, que é a que eu participo com mais diretamente da cultura, ela é capaz, sim, de transformar. E a gente tem que esperançar, né? A gente tem que acreditar nessa transformação. E a política é um espaço desse. A política institucional é um desses espaços de luta. E é um espaço que ele incide, né, diretamente na vida das pessoas. E aí isso é importante. A gente estar também, nós, principalmente mulheres, Sim. né, e pessoas comuns, que não somos filhos de políticos, que não somos, né, pessoas ricas, que não, a gente está aqui porque a gente acredita mesmo. É isso. Quando eu li tua biografia, eu citei aqui você como defensora da cultura. É isso, né? Exatamente, eu acredito também que a cultura é capaz de transformar a sociedade, porque a cultura ela é irmã da educação, ela é irmã da saúde, ela é irmã da segurança pública, do combate à fome, porque Uhum. gera emprego e renda,
né? Hoje, a cultura, a indústria cultural, né? A economia criativa toda, ela gera mais emprego e gera mais renda do que muitas outras indústrias. Por exemplo, o produto interno bruto que a cultura gera é maior do que da indústria automobilística, por exemplo, né? Então, É um dado impactante, né? Que poucas exatamente, pessoas sabem, exatamente. inclusive eu. É. Gera muito posto de trabalho. Mas, para além de gerar emprego, gerar renda, é, gera uma coisa que não tem preço, que é a influência cultural, né? Que é a identidade do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, né? De você enquanto pessoa. Você olha e você, poxa, eu sou pernambucana, né? E quando vem isso, vem o seu jeito de falar, vem a comida que você come, vem É identidade. a identidade, a nossa identidade. Então, o poeta Gilberto Gil diz que brota do barro do chão, né? E eu acredito que a cultura ela brota do barro do chão e ela é transformadora, né? O repique do tambor que vem desde a África, o frevo da gente, né? A energia que a gente tem, tudo isso pode transformar uma cidade, um país e pode influenciar, inclusive, outras cidades, outros países. Quando você vê, por exemplo, o tanto que a indústria ou que o governo coreano colocou na cultura do país. Veja o tanto que influenciou depois o mundo todo. Uhum, E ninguém ouvia falar desse país, e agora? isso. No cinema, na música, né? Então, vê o que fica isso de legado, né, para o país. E a gente viu agora toda a força da gente no Oscar. Parecia final de Copa do Mundo, né? Todo mundo na torcida, Todo né? mundo na torcida e veio o primeiro Oscar para o país e isso foi importantíssimo, isso é importantíssimo, né? Então, toda essa influência cultural, para além de tudo que a cultura gera, ela é importantíssima e eu acho ela capaz, sim, de mudar a forma como um povo se vê. Você é ex-deputada estadual, né? Pelo coletivo Juntas. Eu acho que quando vocês lançaram a campanha de vocês, muita gente ficou admirada, né? Porque é muito novo. Mas de onde surgiu essa ideia desse mandato coletivo? Então, eu fazia parte de um movimento que se chamava Ocupa Política, né, que era um movimento até suprapartidário, mas com mandatos ativistas, que a gente chamava. E eu fazia parte junto com o então vereador Ivan Moraes, né, que teve o primeiro mandato do PSOL aqui de vereança. E aí a gente, poxa, vamos, todo o nosso grupo político, poxa, Carol, vem candidata, vem candidata. E eu, ai, não, meu Deus, eu tenho um filho pequeno, eu não posso vir candidata agora. E aí também não era muito estranho para mim essa coisa de como é que eu venho candidata sozinha, né? E quando nesse movimento Ocupa Política eles trouxeram que estavam fazendo essa experiência, iam lançar essa experiência em São Paulo com Mônica e a bancada ativista, aí eu é isso, é um mandato coletivo, só que feminista. A gente esse recorte ele foi na hora, assim. Uhum. É um mandato coletivo, vamos fazer um mandato coletivo, vamos fazer um mandato coletivo feminista, porque eu vinha no movimento feminista, vamos que isso faz todo sentido. E aí a gente junta, eu chamei Robioncé, Joelma e Kátia, pensando justamente da gente ter perfis distintos, né? E fazer essa mandata. E a gente achava que o povo não ia entender, que ia demorar para entender. Hoje, no instante, todo mundo entendeu e a gente fez essa votação histórica para o PSOL, maior votação para deputado do Uhum. PSOL. E foi bem bonito, foi bem bonito. Vê só, na tua biografia tem como lutas, né, o destaque da justiça reprodutiva, direito das mulheres, né, a cultura também, combate ao racismo ambiental, né, e sobre o combate ao racismo ambiental, muita gente nem entende, né, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho o que caracteriza o racismo ambiental. É assim, Kate, a gente está vivendo em tempos de mudanças climáticas, Sim. né? Os eventos climáticos extremos, eles estão aí.
A gente lembra o que aconteceu aqui em Recife, né? Quando choveu, aquele horror que choveu. Quando chove e alaga, parece que está todo mundo no mesmo barco, mas não está. Né? Quando chove e alaga, são os bairros mais vulneráveis, onde tem mais gente preta, mais gente pobre, que sofre mais. O racismo ambiental, ele está aí. Ele é nítido. Então, para o povo preto e pobre, o que acontece eles estão mais vulneráveis a esses eventos, porque eles estão menos protegidos, porque eles têm a moradia mais vulnerável, porque se falta comida, falta primeiro para eles, se falta saúde, falta primeiro para eles. Então, é esse racismo ambiental que a gente fala. Então, parece que quando chove ou quando tem uma pandemia, por exemplo, está todo mundo no mesmo barco. Não está, não. Né? Pode estar todo mundo na mesma tempestade, mas tem gente de iate, né? Tem gente morando na cobertura, tem gente mais seguro e tem gente mais inseguro. E tem gente se segurando com a tábua. E a gente sabe quem é esse povo. Esse povo é o povo preto, o povo pobre, inclusive com casas chefiadas, em sua maioria, por mulheres negras, sozinhas. Então, naquela chuva, eu estava deputada e aí a gente andou muito, a gente visitou muitas pessoas e a gente conversou com muitas pessoas. E eu me lembro de uma mulher que eu conheci, Maria, ela era de Paulista e a casa dela tinha sido alagada e ela tinha 8 filhos sozinha. Era uma mulher preta, pobre, com 8 filhos, sozinha, sem nada mais em casa. Então, assim, ela, eu me lembro muito, assim, dela dizer, meu Deus, o que é que eu marcou, tô, né? Me marca, porque na política não são dados. Cada número ali é uma pessoa, é uma história. Né? Quando a gente bate com os números assim, eles só dão a dimensão do tanto de dor, né? Do tanto de vida ou de não vida que tem ali. Né? Então a gente fica marcada para sempre. Então Maria, inclusive, a gente fez campanha para, vamos, pelo amor de Deus, pelo menos arranjar um fogão, qualquer coisa, porque daqui que chegue para essa mulher vai demorar, né? Então, isso é racismo ambiental. É uma pauta importante que revela mesmo a desigualdade, né? Isso, Carol? Exatamente. A desigualdade, ela fica nítida, né? Fica desenhado. Justiça reprodutiva e direito das mulheres, né? São outras pautas suas. Uma pauta complementa a outra. Exatamente, porque a gente no movimento feminista tem uma luta que nos une, né? Que une as mulheres, inclusive, do mundo todo, que é a luta sobre o direito aos nossos corpos. Né? E justiça reprodutiva é justamente que a mulher tenha direito a escolher ou não ter filhos. E se ela tiver filhos, que ela tenha condições de criá-los com dignidade. Né? Que tenha moradia, que tenha trabalho digno, que tenha educação para esse filho, que ela tenha segurança alimentar, que não passe fome. Então, isso é justiça reprodutiva. Agora, a mulher também tem que ter o direito a gestar ou não. E se gestar, ela possa gestar com dignidade. Né? A gente vê hoje o tanto de violência que as mulheres sofrem, principalmente violência sexual. Né? Crianças são estupradas a cada 15 minutos nesse nosso país. Né? Então, essas meninas também têm que ter direito, por exemplo, ao aborto. Né? Porque o aborto é legalizado no país em 3 situações. Né? Uma é se a gestação for vítima
se a pessoa que estiver gestando for vítima de um estupro, né? Se a gestante estiver correndo risco de vida ou se o feto não tiver, se for anencéfalo, né? Isso é desde 1940. Faz mais de 80 anos que as mulheres e meninas têm esse direito, mas ao mesmo tempo esse direito não é garantido, né? Porque é muito difícil acessar o aborto no nosso país. E ainda tem todo esse estigma. Eu sou a favor do aborto para todas as pessoas, né? Mas a gente não conseguiu legalizar ainda no nosso país para que todas as pessoas tenham, como em vários países do mundo, né? Acho que o Brasil hoje é o único país da América Latina que o aborto ainda não é legalizado, né? Na China, no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos. Então, assim, essa é uma luta que o mundo todo já travou. E no Brasil a gente segue lutando com poucos avanços. É uma pauta que levanta muita discussão, né? Levanta muita discussão. Muita discussão. Muita discussão. E eu costumo dizer que ninguém quer abortar. Ninguém quer abortar. Nenhuma mulher vai ali e vou abortar feliz da vida. Verdade. Ninguém vai. Muitas precisam. É isso. Precisam. E há muito tempo. E mulheres que precisam abortar, elas vão abortar. Desde as nossas vozinhas, que lembra o chá para descer a regra. Sim, sim. Pronto, isso já ancestralmente já existia. Então, precisa ser debatido e precisa ser encarado também como uma questão de saúde pública, porque as mulheres morrem, em sua maioria, as pretas, pobres. Verdade, verdade. Nas eleições de 2024, você veio como vereadora, teve uma eleição expressiva, mas tá fazendo o quê, Carol? Tá fazendo o quê? O que é que tu pensa para 2026? Vai vir aí como candidata? Então, eu vim candidata nas juntas, fui deputada, depois eu vim candidata a deputada federal, também para trazer essa agenda de debate dos movimentos, do movimento feminista. Vim candidata a vereadora, né? Estou segunda suplente e o que eu estou fazendo agora, eu sigo trabalhando no meu trabalho, que é de produção audiovisual. Então estou lançando série, lançando filme, filmando, enfim, trabalhando, e também militando no movimento feminista, né? Eu faço parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco e a gente segue militando, e em 2026 estamos disponíveis, né? Para o que o partido chamar, para o que a gente precisar, para o que o movimento chamar a gente. Estamos aí com o corpo, com a luta. Se precisar botar a cara no santinho de novo, botaremos, né? Porque essa luta é todo dia, né? E a extrema-direita vem avançando, e a gente precisa trabalhar para conter esse avanço. E a política institucional é um desses lugares, né? Eu acredito que a cultura é outro, eu acredito que o movimento feminista é outro, mas se precisar, estamos aí. Só não pode ficar parada, né? Jamais. Jamais. Como você enxerga a política atual, né? Existe esse distanciamento, essa barreira entre o político e o eleitor? Hoje a gente vive numa era digital, né? Então isso aproxima demais. Mas tu acha que ainda existe essa barreira, essa falta de conexão? As pessoas votam por votar ou por, muitas vezes, por incentivo da família. O que tu acha, Carol? Eu acho que, às vezes, falta o político no cotidiano, ou a política no cotidiano das pessoas, né? As pessoas precisam enxergar que, através da política, elas podem conseguir direitos. Só que as pessoas só conseguem direitos quando elas lutam coletivamente. Então, esse pensamento político precisa estar nas comunidades, precisa estar no território, precisa estar naquele barro do chão, precisa estar essa luta. E isso só vem a partir de formação política das pessoas. Quando a pessoa tem uma formação política, ela não vende o voto dela, porque ela sabe que o voto dela é um direito e pode custar um direito. Sim, sim. Costumo dizer, quando o povo vende o voto, acabou. Vendeu o voto, você depois que você for atrás do vereador, do deputado, ele vai dizer, já acabou, o meu negócio com você foi ali, né? Então, naquele momento. Naquele momento.
Então, é muito constante essa coisa da venda de voto, né? É absurda. A gente, quando está na política, a gente vê e faz, meu Deus, como é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão tendo mais consciência disso. E podem até vender o voto, Sim. mas votam em quem quer, muitas vezes. Mas tu acha que existem meios para reverter isso? A compra do voto, a venda do voto? Tem formação política. É o que faz as pessoas mudarem. Por exemplo, a cultura é um lugar de formação política. Uhum. Quando a gente vê um maracatu, um afoxé, uma rádio comunitária numa comunidade, né, aquilo transforma e traz pensamento crítico para as pessoas. Sim, é E uma forma de educar. exatamente. E é esse pensamento crítico que pode transformar a política e a vida das pessoas. Porque quando as pessoas têm essa formação política e quando as pessoas estão lutando coletivamente por alguma coisa, os direitos são conquistados. Né? Alguns direitos são conquistados. A gente costuma dizer que ninguém consegue nada sozinho. É através de uma luta coletiva. E a gente viu muito isso durante esse tempo que passamos na política institucional. Eu, Ivan, Jô, a gente olha e faz, poxa, gente, quando chega alguém para pedir alguma coisa, mas essa luta aqui é minha. Você olha e diz, mas como é que você coletiviza isso? Porque os indígenas já dizem que um graveto se quebra, mas se você junta vários gravetos, você não consegue quebrar. É verdade. Isso é Resistência, né? Então, a força de uma luta coletiva ela é muito grande. Então, eu acredito que sim. As pessoas, quando se juntam para lutar por água, para lutar por saneamento, para lutar para que uma rua seja asfaltada, né? Para lutar para que um direito seja adquirido. Quando é coletivo, tem muito mais força. É isso. Você já mostrou aqui que tem uma jornada bem longa aí na política, que tem pautas importantes. Mas quais foram as principais lições que você aprendeu nesse tempo? Eu aprendi que sonho que se sonha só não se realiza. Esse é, para mim, um grande aprendizado de coletivamente. Eu aprendi que as pessoas têm muita força. E é essa beleza e essa força das pessoas que me move, assim, de ver cada pessoa, cada história como uma história importante e uma história de luta. E isso nos dá esperança, sabe? É o que faz a gente seguir acreditando num outro futuro possível, seguir acreditando. São essas Marias que estão aí, que fazem com que a gente acredite e queira transformar esse mundo num mundo que seja bom para todo mundo. Eu já ia fazer essa pergunta para você, né? Quando você olha para frente, né? Qual a tua visão para o futuro? Mas você já trouxe um pouquinho, né? Que as Marias, elas já trazem essa garra, essa vontade de lutar cada vez mais. Mas teria outras coisas que você pudesse compartilhar com a gente sobre tua visão de futuro? Eu acho assim, como diz o outro, tá uma desgraceira, né? É muito difícil. Os tempos são muito difíceis, né? O avanço da extrema-direita no mundo todo, uma possível nova guerra no mundo, tanto de desigualdade, todo esse perigo, né, das mudanças climáticas. E o povo ainda segue querendo desmatar, e o povo ainda segue querendo queimar os nossos biomas. Mas eu também acho que tudo isso nos traz mais necessidade, mais força, mais garra para lutar. Né? Porque o horizonte, né, da utopia que a gente quer, ela é muito grande. Né? Mas a gente segue em busca desse mundo que seja bom para todo mundo, que essa Maria possa escolher ter filho ou não, possa criar seu filho com dignidade,
possa sair de casa na sua periferia, pegar um ônibus, estar segura, né? E quando chover, ela não achar que a casa dela vai cair, não ficar com medo, né? E poder ver o filho dela se formar, ir para a universidade, escolher o que vai fazer, né? Toda essa vida e poder no final de semana tocar o tambor dela, né? Tocar no maracatu, tocar num caboclinho, dançar e no carnaval poder se apresentar, enfim, ela viver isso com dignidade, porque quando for bom para essa mulher, vai ser bom para o filho dela, vai Sim, ser bom para a mãe dela, para o pai dela, para para o toda uma irmão dela, para geração. toda a cidade. É Então isso. a luta é essa. E tem algo que você gostaria de deixar como teu legado, Carol? Que a gente faça uma política coletiva, sabe? E que seja alegre, que seja leve e que possa transformar. Né? Eu quero que daqui a um tempo, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas lembrem que Carol lutou pelas mulheres, não arredou o pé e fez isso com muita alegria e com muita criatividade, que é isso que a gente experimenta na cultura, né? A cultura, ela é ela pode ser um outro jeito de você imaginar o mundo através da arte, né? Você faz isso o Uhum, tempo todo, através de um quadro, através de uma é isso. música, né? Através de um filme, você exercita esse outro mundo possível. Então, se puderem lembrar de mim assim, vai ser ótimo. A gente está quase no finzinho do programa e quando chega esse momento, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o De Você para o Mundo, certo? Então o povo de casa já fica até esperando, porque é bem bacana, é um bate-bola. Vamos Tudo nessa. que eu te perguntar, o que vier na cabeça, tu solta aqui pra gente. Tá pronta? Tá, vamos embora. Bora lá. Primeira pergunta, Carol, para você, o que é ser política? Política é ser e estar em luta. Ser e estar em busca de coisas melhores para as pessoas. De uma vida melhor para as pessoas. E se um dia você acordasse, toda a tua história fosse apagada, toda a tua trajetória, mas você pudesse recuperar 3 coisas? Pode ser momentos, pessoas, o que você recuperaria? Primeiro eu recuperaria minha família, porque por derradeiro a pessoa é canceriana. É, e esse espaço do particular, para mim, é muito caro, né? Uhum. Eu sou muito família. Então, primeira coisa, os meus meninos, meu pai, minha mãe, companheiro, essas coisas, né? Porque acho que sem eles eu não teria base. Uhum. E depois recuperaria uma câmera, né? Para que a gente pudesse filmar e contar histórias. E a terceira coisa, eu acho que eu recuperaria a sombrinha de frevo. Adoro Você é um carnaval. carnavalesca, né? Essa alegria do carnaval. Eu acho que ela é muito importante para o resto do ano inteiro, para manter a gente energizado. Então, eu recuperaria essas 3 coisas. Não quero nada. Recuperaria a casa, recuperaria o trabalho e a festa. Carol, agora deixa a tua mensagem para o mundo. Olha para essa câmera e abre teu coração. Estamos em tempos difíceis, mas somos da terra de Paulo Freire e a gente sabe da importância de esperançar. E esperançar é a gente sonhar com outro futuro possível, mas não só sonhar, é fazer ele, é construir ele cotidianamente. A luta, como a gente diz no Fórum de Mulheres, a luta feminista é todo dia, por direitos e por democracia, e isso quer dizer que é uma vida melhor para todas as pessoas. E quando for bom para uma mulher, quando for bom para uma mulher preta de periferia, vai ser bom para todo mundo. Carol, muito, muito obrigada Eu pela que tua agradeço, participação. Kate. Eu que Eu agradeço, espero que tenha sido amiga. leve também o programa para Foi você, assim como foi ótimo. para mim. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada. Foi bom. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigada também. Inscrevam-se no canal e sábado que vem tem mais Política de Leve.